Nós vamos então estudar hoje o nosso livro dos médiuns, dando continuidade ao capítulo 4, Teoria das manifestações físicas, movimento de suspensão, ruídos e aumento e diminuição de peso dos corpos, no item 74. E nesse item Kardec fez algumas perguntas ao Espírito São Luís, que foi depois confirmado por outros espíritos também que auxiliam no esclarecimento das temáticas envolvendo a mediunidade. E aí então nós tínhamos parado no item de número 14, que era exatamente nesse item, né, de que forma que os espíritos provocam esses fenômenos, qual é o nível ou qual é a qualidade moral desses espíritos, quais são os instrumentos que eles utilizam, no caso que nós estudamos são os fluidos, e também com a participação dos próprios médiuns. E aí então nesse item 14 Kardec pergunta aos espíritos qual o papel do médium nesse fenômeno. E aí então ele responde, né, eu já disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal do espírito. É necessária a união de ambos, do fluido animalizado e do fluido universal, para dar a vida à mesa. No caso, a mesa que era o objeto sendo utilizado para impressionar as pessoas que estavam ali próximas, né? Mas não necessariamente mesa, né? Porque Kardec se referia à mesa porque era exatamente o objeto de observação. Mas nas várias experiências que foram observadas, isso, filhinha, nas várias experiências que foram observadas, tanto mesas como pratos, como portas, como janelas, cadeiras, até mesmo pessoas, né, como era o caso do Dr. Douglas Home, que ele era com o Sr. Douglas Home, que ele tinha a facilidade de suspensão, de levitação, através do auxílio, do amparo dos espíritos, né? Então ele refere-se à mesa apenas como uma referência. Mas não se deve esquecer que essa vida, essa vitalidade, no caso, é apenas momentânea, extinguindo-se com a mesma ação e muitas vezes antes que a ação termine, quando a quantidade de fluido já não é mais suficiente para animar a mesa, né? Aqui faz uma referência, o próprio Herculano Pires traz para nós aqui um comentário, lembrando que muitas vezes um fenômeno que se encontra num processo de desenvolvimento, ele sofre uma interrupção abrupta. Então, se por exemplo a mesa ela se eleva ou ela se arrasta e depois lentamente ela vai parando. Muitas vezes a mesa era suspensa e ela simplesmente é jogada no chão. Aí pensa-se, né, que o espírito jogou e tudo mais, mas na verdade foi apenas a interrupção desse fenômeno. No item 15, que é agora o item novo que a gente vai entrar, Kardec pergunta então, o espírito pode agir sem o concurso do médium? Aí nós lembramos, né, que no nosso encontro anterior, quando nós falávamos sobre a produção desses fenômenos, que o espírito não pode interagir com o meio físico sem que ele tenha uma substância que o coloque em contato, uma substância que seja mais densa, que seja mais apropriada com essa dimensão material, porque o espírito, sendo ali, tendo um corpo fluídico e ele mesmo, né, tendo a sua natureza etérea, ele não tem contato não tem como, né, ter contato com a matéria. Daí então ele precisa desse intermediário, que é esse fluido mais animalizado, esse fluido mais denso. E então qualquer tipo de fenômeno que nós observamos, ele tem necessariamente, os espíritos colocam isso como sendo uma regra, não como uma opção, necessariamente para todo tipo de fenômeno que haja a interferência, a intervenção no mundo físico, há necessariamente a participação de um médium. Então imagina assim, não, o espírito pode fazer isso sem que tenha ninguém por perto. De alguma forma alguém está por perto, numa distância relativa que possa facilitar isso para o espírito, mas necessariamente tem que ter essa presença. Então o espírito pode agir sem o concurso do médium? Respondem os espíritos, pode agir à revelia do médium, quer dizer, contra a vontade do médium. Isso quer dizer que muitas pessoas ajudam os espíritos na realização de certos fenômenos sem o saberem. O espírito tira dessas pessoas, como de uma fonte, o fluido animal de que necessita.
é dessa maneira que o concurso de um médium, como entendes, nem sempre é necessário, o que acontece sobretudo nos fenômenos espontâneos. Quer dizer, o concurso quer dizer a intenção, a participação intencional do médium, mas necessariamente ele tem que contribuir para que haja esse fenômeno. E um detalhe interessante nessa questão, que chama bastante a nossa atenção, é quando ele diz assim que ele tira dessas pessoas como de uma fonte o fluido animal de que necessita. Essa é a questão então. De que forma que a gente pode imaginar que o espírito tira de uma fonte? Quer dizer, ele pode coletar. Como é feita essa coleta? Como ele armazena? Como ele transporta? Essas são informações que não são detalhadas para nós. E essa é uma das dificuldades que nós observamos no trato desses fenômenos, né? Pessoal, me dá só um instantinho, por gentileza, rapidinho. Oi, voltando, pessoal, desculpem. E aí então, quando se fala dessa fonte, né, porque muitas vezes se imagina assim, nos fenômenos que acontecem espontaneamente, que são aqueles que acontecem sem serem provocados, né, pelo médium em especial. Normalmente, não apenas nas experiências que são realizadas, que são observadas nos grupos mediúnicos, mas principalmente em locais que a sociedade, que as pessoas comuns observam em relatos, né, principalmente dentro daquele mistério todo, né, envolto nas experiências assombrosas e tudo mais. Então, por exemplo, saem relatos na televisão de que, por exemplo, um museu numa determinada cidade, ou um teatro, ou um casarão abandonado, tem ali relatos de que alguns fenômenos são percebidos, né? E nesse caso são barulhos, são ruídos, são passos e tudo mais. Esses são tipos de fenômenos que os espíritos interagem ou interferem no mundo físico. Muito bem. Só que muitas vezes as pessoas observam esses fenômenos à distância. Então, quer dizer, eu vi que alguma coisa aconteceu, eu vi uma porta se mexendo, eu vi uma janela se mexendo lá longe, mas não tem ninguém dentro da casa. Então a gente se pergunta, se o espírito, obrigatoriamente, ele tem a necessidade da intervenção de um médium de efeitos físicos para a produção desse fenômeno, e não tendo ninguém por perto, como ele fez isso? Então a gente observa aquela questão dos espíritos coletarem esses fluidos animalizados e transportarem para determinado local. Como isso é feito, mais uma vez, a gente não tem essa descrição, esses detalhes. Se por acaso eles fazem isso se envolvendo com esses fluidos, se por acaso eles juntam, né, coletam isso num determinado recipiente, a gente simplesmente não sabe. Mas é importante lembrar que sempre há necessidade dessa intervenção. E essa parte importantíssima da gente considerar, porque do contrário, como a gente comentou no nosso estudo anterior, e no outro também, nos filmes que a gente observa, os espíritos fazem aquilo que eles querem à vontade, sem nenhum tipo de preocupação, né? Então, quer dizer, você vê um filme, como nós comentamos, voltamos a mencionar o filme Ghost, que mostra ali o personagem na estação do metrô, provocando aqueles fenômenos de chutar uma latinha, de quebrar um vidro, de mexer no jornal e coisa parecida. Se não houver um médium por perto, aquilo não é possível de acontecer. Mas no cinema, pelo fato de não terem a preocupação de detalharem, né, a fisiologia desses fenômenos, como acontece, qual é a técnica, quem é capaz, quais são as condições, então dentro dessa fantasia simplesmente fazem, porque no cinema vale tudo. E é importante a gente lembrar sempre dessa questão dos cinemas, essa questão das novelas, dos filmes, porque hoje, quando se fala na divulgação desses eventos que são produzidos pelo mundo espiritual, a mídia não tem a preocupação de fazer aquilo da forma correta. A mídia tem a preocupação de impressionar os telespectadores, que é isso que vale, né? Então, não são doutrinários, Vaninha, mas o importante é lembrar que as pessoas não estão preocupadas com isso. Uma pessoa que é leiga, por exemplo, ela assiste uma novela como essa, ela vai dizer, é uma novela espírita. Simplesmente pelo fato de ter um espírito, pelo fato de ter situações assombrosas, né? Então a gente não tem assim, por exemplo, essa novela Amor Eterno Amor que está passando agora, ela é considerada pela maioria das pessoas que assistem uma novela espírita, simplesmente pelo fato de ter uma entidade, de ter uma garota que é médium, de ter um outro rapaz que tem uma outra habilidade, e assim vai.
Então as pessoas vão assistindo isso e, na verdade, o aprendizado que elas vão tendo com relação a esses fenômenos são percebidos nesses programas. E não por um estudo elaborado, não por uma experiência que foi relatada, que foi estudada. Simplesmente com essa facilidade. Você absorve com muito mais facilidade aquilo que te entregam de graça. De preferência com todos os efeitos físicos e tudo mais. Né? Por até ter uma visão da coisa do espiritismo, mas não são compromisso com a doutrina, né? Pois é, na verdade, assim, são temáticas espiritualistas. E muitos desses temas são estudados pelo espiritismo. Mas não são temas de propriedade espírita. Muitas vezes, durante os estudos, a gente observa que tem pessoas que dizem assim, que a reencarnação é uma criação espírita, o médium é uma criação espírita, que os fenômenos são criação espíritas, que os espíritos são criação espírita. Só que na verdade não. Na verdade tudo isso sempre existiu na ordem das leis naturais e o espiritismo se debruçou sobre esses temas e começou a estudá-lo. Para entender exatamente qual é o mecanismo da vida, quais são esses mistérios que envolvem o mundo espiritual e isso mais. Então, quer dizer, nós absorvemos esses aprendizados, essas temáticas, para o nosso estudo. Assim como tem muitos outros temas que poderiam ser estudados que não são do nosso interesse. Porque a nossa preocupação é estudar o espírito, a continuidade da vida e a relação entre esses dois mundos. Apenas isso. Agora, se nós quiséssemos explorar um pouco mais, a gente entraria na ufologia, a gente entraria no esoterismo, a gente entraria em várias outras áreas que não são necessariamente equivocadas, mas não são do nosso interesse. Por exemplo, a astrologia é um tema hoje que a sociedade aceita. Todo mundo abre o jornal, todo mundo acompanha programas que falam do seu signo, todo mundo quer saber quais são as características, quais são as previsões. Sim, está tudo em ordem, filhinha. Você caiu e voltou já. Né? Então, todo mundo está interessado em conhecer esses assuntos. Só que para o espiritismo isso não é interessante. A gente não tem essa preocupação de estudar essas temáticas que são de interesse da sociedade. A gente se preocupa apenas com isso. O foco é esse. Esse é o objetivo do espiritismo. Né? O Armando colocou, infelizmente, muitos tomam a mídia como verdade, muitos já estão dentro da doutrina, tentam justificar certos absurdos. É aquela falta de estudo, né, Armando? Quando a gente começa a se aprofundar e começa a ter uma base de referência, a gente já define aquilo que é possível de acontecer e aquilo que não é. Né? Mas, de um modo geral, a gente lembra sempre que dentro da doutrina a gente tem aquelas várias categorias, né? Daqueles que são os simpatizantes, daqueles que são os frequentadores, daqueles que são os estudantes. Não é? Então, quer dizer, em qual das situações a gente se coloca? E mesmo dentro do grupo de estudantes, nós temos ali vários tipos. Nós temos aqueles que seguem determinada linha de pensamento, aqueles que criam seus próprios métodos, aqueles que absorvem os métodos já criados. Então temos ali uma diversidade muito grande dentro da doutrina. Mas o importante é que com a perseverança, com o estudo, a gente vá restringindo, vai afunilando cada vez mais. Né? Exato, né, Armando? Muitos querem atribuir a doutrinas certos assuntos que não dizem respeito à mesma. Mas é do interesse, mas conforme a gente vai estudando, a gente vai se separando um pouquinho mais uma coisa da outra. Né? Faz parte do aprendizado, a gente vai abrangendo e depois vai selecionando qual realmente de fato faz parte dessa temática. Mas o importante é a gente lembrar também que a doutrina espírita ela não é tão restrita apenas dentro daquele seu pequeno mundo. Ela te propõe uma ideia, ela te propõe uma abertura capaz de você compreender qualquer tipo de assunto que diga respeito ao mundo. Agora ela pode se desenvolver mais ou menos de acordo com o interesse. É o caso, por exemplo, da gente falar da ciência. Muito bem, você vai num laboratório de física, você vai num laboratório de química, num laboratório de medicina, e a gente pergunta, o que a doutrina tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso, porque ela diz respeito a qualquer situação da nossa existência. Eu posso falar sobre política, como a gente já conversou, eu posso falar sobre ciência, eu posso falar sobre isso, sobre aquilo, em qualquer assunto. Né? Mas o importante é lembrar assim, mas qual é realmente de fato o assunto que diz respeito efetivamente para a evolução do espírito? Essa é a questão. Quando a gente começar a perceber, então, bom, esse tema contribui significativamente para a evolução do espírito, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para a sua transformação moral, então esses temas são os mais importantes, são os mais relevantes. Não que os outros não sejam interessantes, mas é que para o objetivo a que a doutrina se propõe, esses temas que dizem respeito à evolução são aqueles que devem ser mais considerados. Mas todos eles são importantes. A doutrina
A doutrina não se desvia, ela não pode dizer assim, olha, isso aí não interessa para nós. Todos os temas interessam. Qualquer tema interessa. Aquilo que eu falei para vocês, né? Quando a gente estuda a doutrina no seu aspecto filosófico, quando você abre um jornal, qualquer uma das notícias que são publicadas podem ser comentadas à luz do Espiritismo. Qualquer uma. Se você fala de esporte, você pode falar sobre isso. Se você fala sobre política, sobre violência, sobre economia, sobre educação, sobre ciência, qualquer assunto pode ser comentado à luz da doutrina espírita, porque ela nos dá essa abertura, nos dá essa visão mais abrangente e de que forma que aquele evento que está sendo noticiado interfere na nossa evolução. Aí a gente pode falar sobre tudo isso. Mas qual é exatamente o mais importante? Eu não vou fazer, por exemplo, um congresso chamado Esporte e Espiritismo. Poderia fazer, porque eu tenho condições de fazer um comentário a esse respeito. A gente fala, por exemplo, do jogo que teve ontem lá do Barcelona com o Chelsea. Um jogo de uma grande repercussão mundial e tudo mais. Tá, o que esse jogo tem a ver com o Espiritismo? O modo como as pessoas se comportam diante dele. A conquista, a frustração, a violência, os interesses, tudo isso interfere na evolução do indivíduo. Então nós poderíamos fazer um congresso a esse respeito? Poderíamos. Mas isso é tão importante para nós, não tem outros assuntos que são mais importantes? Certamente que sim. Então esse assunto acaba ficando em segundo ou terceiro plano. Né? Se eu vejo um documentário, sempre vejo qual a relação que ele tem com a doutrina, ou a mesma pode elucidar sobre o assunto. A mesma coisa que eu faço. Todo documentário que eu assisto, eu fico me perguntando de que forma que isso pode contribuir para nós, para o nosso aprendizado, e mais ainda, né? O que eu posso trazer aqui para o nosso estudo para a gente conversar, como eu sempre faço. Todo documentário que eu sempre assisto com interesse nesse sentido. E aliás, qualquer notícia que você vê ali os garotos que estavam dirigindo o carro e os 5 desencarnaram. Tá, é uma notícia interessante, né? Uma notícia trágica, interessante no sentido de despertar o interesse das pessoas. Uma notícia trágica, de que forma que o Espiritismo pode falar sobre isso? Muita coisa. Então a gente sempre está preparado para falar sobre tudo. Né, na Bahia, exatamente. A gente sempre está preparado para falar sobre tudo. A questão é, qual é o assunto mais importante e mais relevante nesse sentido? Então, o que a mídia passa para nós, além de despertar esse nosso interesse, além de chamar a nossa atenção para esses fenômenos, para a existência do mundo espiritual, é importante que a gente aprenda corretamente e não simplesmente absorva a fantasia que é passada para todos nós. Né? Deixa eu ver aqui. Esperança, amanhã, se você quiser, amanhã a gente tem o nosso tema livre. Se você quiser colocar esse assunto para o nosso estudo, a gente pode comentar à vontade. Tá? Hoje a gente está falando sobre mediunidade e vai desviar um pouquinho do assunto. Mas amanhã é tema livre, se você quiser trazer essa mesma questão, vai ser ótimo que a gente vai conseguir falar sobre esse assunto. Tá legal? Fica mais fácil da gente conversar, que assim a gente pode dar mais atenção do que falar rapidamente assim por cima. Ou então você pode dar uma chegadinha lá no nosso site, www.espiritismo.net, e enviar sua questão lá para o nosso Perguntas e Respostas. Tá certo? Muito bem, vamos lá. Bom dia, Janinha. Bom dia, pessoal que chegou. A gente tem aqui então, né, falado sobre essa questão. Tá. A importância, né, que nós comentamos. Sim, filhinha, você está na área, sim. O que nós comentamos sobre a importância do médium na participação desses fenômenos, e o comentário que eu fiz, a gente tem que entender essa combinação para não entrarmos, né, para não cairmos na ilusão, na fantasia daquilo que a mídia passa para todos nós. Né? Alguém viu uma coisa acontecer, ele sai correndo assustado e fala, meu Deus, tem um fantasma aqui. Fantasma tem em todo lugar, espírito tem em todo lugar. A questão é, quem são os médiums que são capazes de auxiliar o espírito na produção daquele fenômeno? Muitas vezes é o próprio indivíduo que ele não consegue. Tá certo. Muitas vezes é o próprio indivíduo que provoca aquele fenômeno e ele não se dá conta disso. E ele fala, Deus me livre naquele lugar, que aquele lugar é assombrado. Eu sempre vejo coisa quando eu vou lá. Claro que sempre vejo coisa, ele é o responsável por isso. Mas ele não se dá conta. Ele sempre acha que o espírito faz aquilo que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, sem nenhum tipo de situação específica para poder produzir a situação. Na questão, no item 16, temos aqui a mesa animada, no caso o objeto que estava se movimentando, batendo, fazendo barulho. A mesa animada age com inteligência? Pensa?
Então, já que essa mesa se movimenta, ela pode agir por si mesma. Kardec naturalmente já sabia a resposta, porque essa foi uma das suas observações logo no início, quando ele foi convidado para participar das primeiras reuniões das mesas girantes na França. A questão que ele colocava a mesa não está viva, ela não pode se movimentar, a menos que ela tenha nervos e que ela tenha cérebro, mais ou menos nesse sentido. Então, logo no começo, quando ele começou a observar, muito antes da publicação do Livro dos Espíritos, lá por volta de 1855, 56, ele já tinha essa ideia. A mesa não está viva, portanto ela não pode pensar. E se há a produção desse fenômeno, há necessariamente a presença de uma consciência ou de uma força que possa produzir aquele fenômeno. A mesa por si mesma não pode. Mas aqui ele faz a pergunta: a mesa animada age com inteligência? Pensa. Respondem os espíritos: é como o bastão com que fazes um sinal inteligente a alguém. Não pensa, mas a vitalidade de que está animado lhe permite obedecer ao impulso de uma inteligência. É bom saber que a mesa em movimento não se torna espírito, e não tem pensamento nem vontade. E aí o bastão, então, a referência que ele coloca para nós, esse bastão que se movimenta, na verdade ele é movimentado por uma força. Essa força vem pela mão. E essa mão é movimentada pela vontade do indivíduo. Ou seja, é a sua inteligência que faz com que, seguindo toda essa cadeia que se desenvolve, faz com que o bastão se movimente. A mesma coisa acontece com a mesa, ela simplesmente se movimenta por um impulso, né? por um estímulo que ela recebe. É só um instantinho, pessoal, por favor. A Vaninha está falando que não tá, o pau-toque dela está instável, não está conseguindo se estabilizar aqui na sala. Vou torcer para que ela consiga voltar. Então aqui no caso a mesa, pelo fato dela responder uma pergunta, não é a mesa que responde, mas ela se torna na verdade um objeto do qual o espírito se utiliza para fazer com que a resposta chegue àqueles que são os presentes, os assistentes. Herculano Pires faz um comentário aqui no livro para nós. Ele diz o seguinte: o bastão, como o apêndice da mão, é animado facticiamente, ou seja, artificialmente, por esta. Lançado ao chão, não tem vida, não dá mais qualquer sinal inteligente. No mundo espiritual, os objetos são de outra natureza. A mão pode pegar um bastão e movimentá-lo, mas o pensamento não pode fazer assim. Misturando o fluido animal do médium com o fluido universal do espírito, temos um pouco da natureza humana e um pouco da espiritual, formando um elemento intermediário. Impregnada a mesa com esse elemento, o fluido material se liga à matéria e o fluido espiritual fica ligado ao pensamento do espírito. Essa, ao que parece, a mecânica da levitação, e essa a natureza do ectoplasma. Os parapsicólogos Whately Carrington e G.S. Sowell, em sessão realizada na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, obtiveram o fenômeno de voz direta, com levitação do megafone. A comunicação foi interrompida em meio sem que eles pudessem explicar o motivo. Como vemos nessas explicações, deve ter sido a falta do fluido ectoplásmico. Né? Então aqui o ectoplasma, que exatamente é essa substância que dá vitalidade, essa substância vital, que é desprendida, que é doada pelo médium, que é liberada pelo médium, que acaba sendo misturada com esse fluido universal, que conecta então o espírito com a matéria. O Kardec coloca uma nota também aqui, ele diz o seguinte: servimos-nos frequentemente de uma expressão semelhante na linguagem usual. De uma roda que gira com velocidade, dizemos que ela está animada de um movimento rápido. Então é interessante essa colocação de Kardec, que imagina assim uma roleta, em que você dá um impulso na roleta. No momento em que ela gira, a gente pode dizer que ela está animada. Só que ela foi animada pelo impulso dado por uma pessoa, que utilizou a sua mão e fez ali a roda girar. Então ela está animada artificialmente. E ela pode parar a qualquer instante. Porque enquanto você ficar girando ela, produzindo aquele movimento, e você para, a roda também para. Então, na verdade, ela não cria vida própria. Assim são os objetos. No item 17, Kardec pergunta:
qual a causa predominante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? Então, já que o fenômeno acontece, o espírito tem ali a responsabilidade. O fluido como conector, como elemento intermediário entre o objeto e entre o espírito. Mas qual dos dois é mais importante? Respondem os espíritos. O espírito é a causa e o fluido é seu instrumento. Ambos são necessários. Ou seja, a inteligência que deseja que esse fenômeno seja produzido. Porque nós falamos aqui de fenômenos físicos que, embora apenas provoque algum tipo de movimento, provoque algum tipo de impressão, ele é produzido por alguém que tinha vontade de fazer com que ele acontecesse. Se essa vontade existe, é porque existe uma consciência. Agora, o resultado desse fenômeno pode ser apenas um fenômeno físico ou pode ser um fenômeno inteligente, ou os dois juntos. Porque através de um fenômeno físico eu posso transmitir uma mensagem, posso transmitir uma ideia. A partir do momento em que eu transmito uma ideia, significa que há inteligência nesse processo. Vamos supor que se faça uma pergunta a uma daquelas mesas que ficassem então se movimentando, os médiuns ali presentes, e eu faço uma pergunta. A mesa então responde com uma pequena movimentação. Aí eu faço uma outra pergunta que por acaso venha contrariar aquele espírito. E aí então, em vez dele apenas arrastar a mesa, ele arrasta com violência. Então mostra que ele produziu um fenômeno e também trouxe sentimento ali, que a gente chama de sematologia. Ele trouxe um sentimento envolvido naquele movimento. E isso significa que ele respondeu e demonstrou o que ele sentia. Já traz uma característica de inteligência. Então quando a gente estuda os fenômenos físicos e os fenômenos inteligentes, a gente tem comete muitas vezes o equívoco de fazer com que esses fenômenos sejam estudados separadamente. Sendo que na verdade não, eles devem ser estudados conjuntamente, porque através de um você pode expressar uma outra ideia. Através do físico pode vir o intelectual. O próprio, no caso da psicografia, por exemplo, muita gente pensa assim, bom, mas a psicografia é um fenômeno intelectual, porque ele está escrevendo. Só que a movimentação do braço é um fenômeno físico. Tanto é assim que no começo vieram as mesas, depois vieram aquelas cestas, depois vieram aquelas pranchetas, depois veio o braço. Ou seja, percebemos ali então que, mesmo na psicografia, é um fenômeno físico. Mesmo na psicofonia, é um fenômeno físico, porque o espírito faz com que a boca do médium se movimente. É um movimento físico. Ele está articulando palavras. Então você tem cordas vocais, você tem a boca, você tem a língua, você tem os lábios, tudo se envolvendo, se movimentando para a produção das palavras. Então todos os movimentos, de certa forma, têm ali o seu efeito intelectual, o seu efeito físico também. Salvo aquele, por exemplo, no caso da mediunidade de cura. O passe, nesse caso, ele é apenas energético. Ele não se coloca nem como mecânico, no caso mecânico porque não tem a movimentação de nenhum elemento físico ali, e também não tem intelectual, é apenas energético. Então temos ali várias situações que devem ser estudadas, e lembrando que eles podem acontecer individualmente, pode, mas eles podem também acontecer, e como acontece de fato, mecanicamente. Tanto é assim que na psicografia, a gente tem a psicografia mecânica e semimecânica. Só o fato de ter a expressão mecânica já fala de movimento. Se a gente fala de movimento, a gente fala de fenômeno físico. A mesma coisa acontece com relação aos tipos de mediunidade. A gente tem também uma preocupação em fazer com que estudarmos separadamente os tipos de mediunidade. Então eu falo de mediunidade psicofônica, mediunidade psicográfica, mediunidade disso, mediunidade daquilo. Mas e se eu pegar um médium que tem vários tipos de mediunidade? Como é que eu vou trabalhar esse conjunto, atuando junto numa única pessoa? Então, estudo individualmente para poder entender cada um deles, mas eu não posso fazer com que isso tudo continue separado, continue sendo produzido individualmente. Ele pode trabalhar conjuntamente, e uns em maior e menor intensidade, enfim, a gente vê que tudo faz parte de tudo. Então estudamos separado, mas temos que ter a facilidade também de juntar tudo para poder analisar um fenômeno mais completo. Qual é o papel da vontade do médium? Né? Passa para mim então, Fernanda, por favor.
Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Vamos lá. O item número o da mesa. Coloca para nós então, Fernanda, por favor. Passa para mim em PVT que eu colo na mesa. Tá, joia. Esse aqui que você passou, do que é exatamente? Que você me falou, mas eu não lembro. Tá, mas qual que é esse fenômeno? Qual é esse link que você passou? Que eu não me recordo. Você me falou, mas eu não me lembro. De uma reunião onde eles colocaram junto as mãos na mesa, né? Tá aqui, ó. A Fernanda deu um exemplo para nós. Para quem quiser observar depois, ó, um trabalho, uma reunião mediúnica. Tá, a reunião mediúnica, né, que foi gravada, de movimentação de mesa. Tá aqui então para quem quiser depois assistir. Tá, é um site italiano que tem ali o vídeo depois se vocês quiserem assistir. Tá legal? Então deixa eu só salvar aqui nas minhas coisas que depois eu quero ver também como isso funciona. Só um instantinho. Prontinho, tá aqui. Tá. Item 18. São pesquisadores muito ligados aos fenômenos, né? Legal. Qual é o papel da vontade do médium? Né? Qual é o papel da vontade do médium na produção desse fenômeno? Bom dia, Wagner. Bom dia, pessoal. Chamar os espíritos e ajudá-los a impulsionar os fluidos. Então isso aqui a gente começa. O médium tem que estar presente. Muito bem. Só que muitas vezes a gente pensa assim, o espírito só pode produzir o fenômeno se por acaso o médium desejar. Essa é a ideia inicial que se tem. Mas a gente já estudou sobre isso e percebeu que independente da vontade o fenômeno acontece. Basta que o espírito encontre condições para que isso aconteça. Então, no caso do fenômeno, se o médium ele apenas ali está como um instrumento, a vontade dele faz alguma diferença? Nesse caso, o que os espíritos colocaram, chamar os espíritos e ajudá-los a impulsionar os fluidos. Ou seja, quando você participa ativamente, porque a gente tem a participação ativa e a participação passiva. Passiva é aquela em que o espírito utiliza do médium sem nem que ele se dê conta. É a produção dos fenômenos espontâneos. E aqueles fenômenos que são provocados, que têm a participação do médium, faz com que ele aconteça com mais facilidade. Ou seja, a gente se reúne num local, prepara o ambiente para que esse fenômeno possa acontecer, coloca as mãos sobre a mesa, por exemplo, e aí então faz aquela mentalização e espera, ou seja, intencionalmente, a nossa intenção é ajudar o espírito na produção daquele fenômeno. Isso faz com que isso aconteça com mais facilidade. Tanto que a gente percebe que é assim, que se por acaso eu vou a uma casa espírita, vamos supor que eu seja o médium de incorporação, eu vou até a sala de reunião, me coloco ali sentado à mesa, me coloco naquela postura e então mentalmente eu permito que o espírito então se manifeste através de mim. Então eu estou deixando a minha própria vontade que o espírito se manifeste. Agora, se ele viesse tentar falar através de mim e eu não desse essa contribuição, ele não conseguiria. Salvo se eu estivesse ali numa mediunidade desequilibrada, se eu fosse o médium e não tivesse entendimento sobre mediunidade. Mas se eu estou numa reunião e eu ofereço condições, significa que a minha vontade facilita. Tanto é assim, ó, primeiro quando eu me coloco, eu falo assim, bom, estou pronto. Só o fato de me colocar nessa condição, eu já estou evocando os espíritos para que possam participar. E quando, no caso de um fenômeno físico, quando eu me coloco nessa condição e ofereço também essas condições, a mesma coisa. Impulsionar os fluidos, ou seja, ajudar o espírito na produção desses fenômenos. No item 18, vamos lá. No item 18A, é indispensável a vontade do médium? Pergunta Kardec também, né? Quer dizer, qual é o papel da vontade? Tá, a vontade dele provoca isso, mas é indispensável a vontade? Responde aqui São Luís. Ela aumenta a potência, mas nem sempre é necessária, desde que pode haver o movimento, malgrado ou contra a vontade do médium, o que é uma prova da existência de uma causa independente. Então, na verdade, malgrado ou contra.
né? Então, nesse caso, a intenção do médium potencializa a realização daquele fenômeno. Kardec coloca a seguinte observação: nem sempre é necessário o contato das mãos para mover um objeto. Ele basta, quase sempre, para dar o primeiro impulso. Iniciado o movimento, o objeto pode obedecer à vontade sem contato material. E isso depende da potência e da natureza dos espíritos. Então vamos até essa primeira parte. O contato com as mãos para mover o objeto, né? Porque a gente lembra que no trabalho com as mesas girantes, aqueles que estavam presentes postavam as mãos sobre o tampão da mesa, e aí então, através desse contato com o envolvimento dos fluidos e tudo mais, o fenômeno acontecia. Nesse início, como colocavam, quer dizer, você coloca as mãos, a mesa já começa a se movimentar, e você não precisa continuar com essas mãos sobre a mesa, porque ela por si mesma já acontece. Muito bem. Como Kardec coloca, ele basta quase sempre para dar o primeiro impulso, esse contato. Iniciado o movimento, o objeto pode obedecer à vontade sem contato material. Então, a partir do momento que ele começa aquele contato, a mesa já continua fazendo tudo sozinho. Isso depende da potência mediúnica e da natureza dos espíritos. Potência mediúnica, a gente lembra que os médiuns podem oferecer ou podem apresentar potências diversas. O médium, uma criança, por exemplo, como Kardec faz essa referência, uma criança que tem uma mediunidade ostensiva bastante potente, ela só consegue fazer o que 20 pessoas, o que 20 médiuns com baixa potência não conseguiria fazer. Então a gente tem sim, sem dúvida nenhuma, essa diferença, essa facilidade que os médiuns oferecem. A gente vê bastante isso também no caso da psicofonia, da psicografia. O Chico Xavier, no trabalho que ele desenvolvia de psicografia, de familiares desencarnados, de espíritos que querem trazer as comunicações e tudo mais, pela quantidade de comunicações que ele já trouxe, já dá para perceber que ele tem uma facilidade muito grande de se afinizar com essas entidades, independente do grau evolutivo que elas tenham. Ele pode trazer uma psicografia de um espírito como Emmanuel, por exemplo, como ele pode trazer uma psicografia de um suicida. Então, independente do nível, apesar de alguma resistência que eles encontrem, Chico Xavier por si mesmo já trazia uma grande facilidade. Em compensação, nós temos outros médiuns que não conseguem escrever comunicações que não sejam de determinados espíritos, pela afinidade com que tenham, pela combinação dos fluidos e tudo mais. Então essa potência acontece em vários tipos. A mediunidade de cura é a mesma coisa. Nós temos médiuns passistas, por exemplo, que eles colocam as mãos, assim, postam as mãos sobre as pessoas, sobre os pacientes, no caso, e o passe que eles colocam são passes de tanta potência que promovem curas que as pessoas não entendem. Em compensação, tem médiuns que são médiuns comuns, digamos assim, de nível mediano, que postam suas mãos e fazem ali apenas aquele tratamento básico sem provocar nada que seja de extraordinário. Então isso acontece nos fenômenos físicos, de cura, intelectuais, em todos eles. E da natureza dos espíritos também, aqui coloca Kardec, né? O primeiro isso depende da potência mediúnica, que nós comentamos agora, e da natureza dos espíritos. Então, conforme a gente já lembrou, a produção dos fenômenos físicos necessariamente depende de espíritos que estejam ainda afinizados com o mundo material. Já aqueles espíritos que já se desprenderam, que já evoluíram, que têm o seu perispírito mais sutil, eles não conseguem fazer isso. Não é nem uma questão de vontade, é uma questão de capacidade. Pela sutileza do seu perispírito. Então há necessidade de estarem mais em contato com o mundo físico, que é o caso dos espíritos, que a gente já comentou, chamado de espíritos inferiores, ou espíritos materializados. E como eu lembrei também, espíritos inferiores e espíritos materializados são espíritos mais ou menos do nosso nível. Porque nós ainda somos materializados em nossa consciência e somos espíritos inferiores dependendo da referência. Quando nós desencarnarmos e começarmos a nos adaptar e mudar a conduta e nos desprendermos dos interesses terrenos, por exemplo, a gente vai se distanciando cada vez mais dos fluidos mais densos que envolvem o nosso planeta. A gente vai então tornando nosso perispírito mais sutil. Muito bem, aí continua aqui para nós. Aliás, o primeiro contato nem sempre é necessário. Temos a prova disso nos movimentos e deslocamentos espontâneos, que ninguém pensou em provocar. O que Kardec quis dizer foi o seguinte, que nas observações dessas reuniões de mesas girantes, ou das escritas, né, com as pranchetas ou com as cestas,
alguém tinha que encostar a mão para que aquele fenômeno fosse produzido. A partir desse entendimento, a gente pensa assim, bom, então toda vez que eu quiser produzir um fenômeno, o médium tem que encostar a mão, né? No caso, toda vez que se quiser produzir um fenômeno, o médium tem que encostar a mão naquele objeto para que ele possa dar pelo menos um impulso inicial. Só que o que Kardec lembra é que já foram observados fenômenos em que ninguém encostou. É o caso dos barulhos, as pessoas, no caso do museu que eu lembrei para vocês, né? Você se encontra no museu, à noite, um museu que está meio abandonado, coisa e tal, de repente você está ali como zelador, fazendo uma faxina, aí você ouve ali um barulho lá no fim do corredor. Aí você vai olhar, não tem ninguém. Aí você fala, bom, de novo, aconteceu aquele fantasma que não para de andar aqui nesse corredor. Ou seja, se por acaso esse zelador é o médium que auxilia na produção desse fenômeno, ele não teve necessariamente que se deslocar até o local onde o barulho foi produzido. Onde houve ali uma queda de um objeto, como já aconteceu, relatos são muitos, né? Aquelas caras, de repente cai alguma coisa, um vaso que caiu, uma janela que bateu, uma porta que bateu, uma gaveta que se abriu. Então são muitos os relatos de eventos domésticos que acontece dentro da casa das pessoas. E não necessariamente houve um toque físico para que esse fenômeno pudesse ser produzido. Então ele facilita, porque o fluido em contato com a matéria que vai ser movimentada, claro, fica mais fácil de imantá-lo. Mas isso não é uma necessidade, não é uma obrigatoriedade. Item 19. Por que motivos não podem todos produzir o mesmo efeito e todos os médiuns não têm a mesma potência? Então é interessante isso, né? Quando a gente fala sobre os fenômenos, a gente lembra que são vários, são diversos que foram observados por Kardec. Muito bem. Desses que foram observados, por que uma única pessoa não pode fazer todos ao mesmo tempo? Ou fazer todos, né, em situações diferentes? E a mesma coisa, por que os médiuns não têm a mesma potência? Por que essa diversidade na capacidade, na potência mediúnica dos indivíduos? Vamos lá. Isso depende do organismo e da maior ou menor facilidade na combinação dos fluidos e ainda da maior ou menor simpatia do médium com os espíritos que nele encontram a potência fluídica necessária. Essa potência, como a dos magnetizadores, é maior ou menor. Encontramos, nesse caso, pessoas inteiramente refratárias, outras em que a combinação só se verifica pelo esforço de sua própria vontade, e outras, enfim, em que ela se dá tão natural e facilmente que nem a percebem, servindo de instrumentos sem o saberem, como já dissemos. Aí ele faz uma recomendação de ler ali a teoria das manifestações espontâneas. Vamos então por parte. Isso depende do organismo. Esse é o primeiro ponto. Quando se pergunta, a mediunidade, ela depende do organismo da pessoa? Sim, ela depende. Alguns estudos já estão sendo feitos dentro da área médica, no caso, por exemplo, do Dr. Sérgio Felipe, que apresentou a sua dissertação de mestrado a respeito da glândula pineal, a conhecida glândula pineal. Porque, segundo a teoria dele, dizia que essa glândula pineal, que se encontra ali no meio do cérebro, dependendo dos cristais de apatita, que é o minério que se encontra dentro desse cristal, a quantidade desse cristal é o que facilita a produção do fenômeno. No caso dos médiuns de incorporação, pelo que ele analisou, são aqueles médiuns que possuem a maior quantidade desses cristais. Enquanto que os de psicografia têm menos cristais em dimensões menores também. Então, assistindo uma palestra dele, aqui em São Paulo, que falava sobre espiritismo e medicina, ele demonstrou para nós, através de slides, as imagens das ressonâncias magnéticas, das tomografias que ele fez nesses médiums. E também mostrando para nós exatamente a glândula pineal, que foi extraída, né, no caso de cadáveres, foi extraída e mostrou também esses cristais. Então, a dissertação que ele apresentou para poder ter ali o seu mestrado, que ele conseguiu, né, com louvor o seu mestrado, mostrava exatamente isso, que no cérebro há elementos que facilitam essa comunicação com o mundo espiritual. E nós temos no meio espírita muita gente que resiste a isso. Não porque essa experiência que ele fez não tem nada a ver, porque essa experiência não tem lógica, porque isso não está escrito no livro dos espíritos, não está no livro dos médiuns, nem não sei o quê. Cientificamente, ele trouxe elementos científicos para poder trazer essa dissertação. E aí mostrou
no caso ali comprovando aquilo que os espíritos disseram para nós, que o organismo do médium tem uma propriedade diferente daqueles que não são médiums. Então, fisicamente, a coisa começa por ali. Você nasce com essa capacidade mediúnica. Você não ganha ela de presente se o seu corpo físico não tiver essa propriedade. Então, começando, isso depende do organismo, é o primeiro ponto. O segundo, da maior ou menor facilidade da combinação dos fluidos. Por que combinação de fluidos? Porque nós temos o nosso fluido, nós temos um perispírito. Lembrando que nós somos espíritos, enquanto consciências, temos o nosso perispírito, que é esse corpo fluídico, constituído pelos elementos aqui do nosso planeta, e temos o nosso corpo físico, o perispírito sendo o intermediário entre esses dois, entre os dois elementos, né, a consciência e o corpo físico. Esse nosso fluido, ele tem ali características próprias, como se fosse uma identidade. E quando nós vamos entrar em comunicação, no caso do médium, por exemplo, ou qualquer pessoa que sofre influência espiritual, que vai entrar em contato com o espírito, seja através da mediunidade, seja através apenas da influência material, da influência espiritual, há a necessidade do médium ou do indivíduo, do seu perispírito, se combinar com o perispírito do espírito. O que acontece? Kardec coloca isso no livro A Gênese, lá no capítulo 14, que fala dos fluidos. Ele lembra bem que no caso, quando há um processo de obsessão, por exemplo, é como se o espírito envolvesse o indivíduo encarnado num manto fluídico. Dá para a gente imaginar assim, você usando aquele manto, aí você encobre a pessoa, você a envolve com o seu fluido, e a partir do momento em que há a combinação desses dois fluidos, já começa então a comunicação mental entre os indivíduos. Quer dizer, o espírito pensa, transmite esse pensamento por esse fluido se propaga pelo fluido do encarnado, e aí então atinge o seu organismo, atinge a sua mente. Então há necessidade desse conector entre eles. Essa é que é a parte importante. Só que essa combinação nem sempre é tão simples. Uma das situações que nós observamos é no caso das psicografias e das psicofonias principalmente. Às vezes tem espíritos que querem se comunicar através de alguns médiums, só que eles não conseguem. Por mais que eles tentem, o médium tenta se comunicar, o médium se concentra, ele se coloca ali à disposição para que haja essa influência e tudo mais, mas o espírito simplesmente não consegue se comunicar. Algumas vezes esboça alguma coisa, assim, olha, eu estou sentindo que meu braço está formigando, eu estou sentindo que eu tenho vontade de escrever alguma coisa, mas não sai nada. Simplesmente não consigo. E aí então essa incompatibilidade fluídica é o que impede, na verdade, a comunicação entre os indivíduos. E no caso de obsessão, tem espíritos que tentam obsediar o indivíduo e não conseguem, porque não há essa combinação de fluidos. E isso não depende da vontade, simplesmente acontece. Bom dia, pessoal que chegou. E continua aqui para nós também. E ainda da maior ou menor simpatia do médium com os espíritos que nele encontram potência fluídica necessária. Quando se fala sobre essa simpatia, a gente lembra dos valores da intenção de cada indivíduo. Então, quando nós somos simpáticos, significa que nós temos os mesmos objetivos. Então eu vou até uma reunião mediúnica, vamos supor que eu seja um médium de psicografia. O meu trabalho é de comunicação com o mundo espiritual, trazendo mensagens de pessoas desencarnadas para os seus familiares. Então eu vou até a reunião, me coloco à disposição, faço a minha prece e penso, eu estou pronto para receber a comunicação. Aí vem um espírito e diz assim, eu estou pronto para transmitir a minha comunicação. Aí então, havendo combinação de fluidos e havendo a combinação de intenções, o fenômeno acontece. Então não é simplesmente a gente imaginar assim, qualquer espírito pode fazer qualquer coisa com qualquer pessoa em qualquer lugar. Senão viraria assim, dá a impressão de que viraria a casa da mãe Joana, né? E não é bem assim. Depende desses elementos, é importante que a gente entenda essas características, porque cada vez que a gente observar uma situação em que ocorre um fenômeno mediúnico, seja ele físico, seja intelectual, imediatamente a gente tem que olhar nos bastidores desse fenômeno. E não simplesmente se impressionar com o que ele está acontecendo. Ah, o fenômeno aconteceu, que legal, pronto, acabou. É mais ou menos como se a gente entrasse no centro cirúrgico e visse um médico fazendo uma cirurgia.
Ah, que interessante, ele operou, acabou, foi embora com o paciente. Ninguém lembrou quais foram as técnicas que ele utilizou, ninguém sabe quais foram os conhecimentos que ele absorveu, quanto tempo ele teve que treinar, quais são as medicações que foram utilizadas naquele processo, o preparo do paciente, tudo aquilo. Ninguém considerou isso. Simplesmente considerou o paciente deitado numa maca, o médico operando, o paciente acabou, foi embora. Então, quer dizer, quando nós começamos a entender a produção desses fenômenos, são os bastidores que nos interessam. E não simplesmente o fenômeno. Uma outra situação é no caso da culinária. Para quem gosta de cozinha, também tem mais ou menos essa situação. Você vai na casa de alguém, você vai a um restaurante, aí você come uma comida. Para quem gosta de culinária, vai pensar assim, que tempero que ele usou? Como será que ele fez isso? Quanto tempo ele demorou para fazer? Porque eu também quero fazer em casa. Agora, para quem não entende nada, a gente come, limpa a boca, toma ali alguma coisa por cima, apaga e vai embora. A gente está preocupado em comer. Ah, que gostoso que é a comida. Pronto. Para quem gosta de culinária, vai querer saber como foi feito aquilo. É a mesma coisa que acontece no nosso caso, estudando a mediunidade. A gente observa o fenômeno por um outro prisma, por uma outra perspectiva. Não simplesmente se impressionando com o fenômeno. Quem se impressiona com o fenômeno são pessoas que não têm conhecimento do que acontece. É aquela coisa assim do sobrenatural ser mais interessante do que a natureza agindo naquele momento. O Nando colocou em cima, por que será que os espíritos já não entram em detalhes da glândula pineal à época de Kardec? Tudo no seu tempo, né, Nando? A gente lembra que essas revelações elas vão acontecendo gradualmente. E muitas vezes a gente lembra sempre que, organicamente, o primeiro ponto fundamental, tá, para a gente poder resumir a história, a preocupação dos espíritos naquela época era dizer assim, nós estamos vivos, e vocês são como nós, e nós podemos nos comunicar. Ponto. Essa era a base daquilo que estava sendo colocado. A partir do momento em que essa base foi estabelecida, trazendo ali algumas informações necessárias para a compreensão, trazendo algumas regras para a gente entender que a coisa não acontece simplesmente por acontecer, mas ela tem tem uma condição, uma necessidade. Então o tempo de Kardec, a gente lembra que Kardec começou a estudar isso em 55. A publicação do Livro dos Espíritos foi em 57. Mas a gente pensa assim, né? Kardec começou a estudar o Espiritismo em 57. Na verdade, em 57 ele lançou o livro. Foram 2, 3 anos de pesquisa antes do lançamento. Então a gente pensa, de 55. Ele veio desencarnar em 69. São, portanto, 14 anos. Nesses 14 anos de pesquisa, o objetivo dele foi destrinchar os espíritos, o mundo espiritual e a nossa relação. Ele não tinha tempo, por exemplo, para se aprofundar em glândula pineal, ele não tinha tempo para se aprofundar nos animais no mundo espiritual, ele não tinha tempo para se aprofundar nos fenômenos mediúnicos propriamente dito. Ele estudou os fenômenos, mas ele não podia ficar exemplificando um monte de fenômeno. As próprias experiências que viriam depois com aqueles que estudavam a doutrina perceberiam casos de cirurgias, casos de... que eu sempre falo, né, se Kardec tivesse contato com a Umbanda e com o Candomblé, ele teria assim um banquete de fenômenos mediúnicos para poder analisar. Mas assim, o básico do que acontece nessas reuniões, nesses cultos de tradições africanas, já foram pelo menos catalogados no Livro dos Médiuns. Agora, os detalhes desses fenômenos deveriam partir da nossa própria observação. Então, por isso que eles não se aprofundaram em muitos temas. Que a gente pensa assim, poxa, mas poderia ter explorado um pouco mais esses detalhes. Né? Por exemplo, a vida no mundo espiritual. Isso não foi falado. Simplesmente foi citado que os espíritos estão no mundo espiritual. Mas não sabe onde, não sabe que estrutura, não sabe em que condições eles estão, digamos assim, entre aspas, fisicamente. Simplesmente dizem que eles foram para o espaço, num lugar que não é circunscrito, A partir de lá, muitas informações vieram depois. E como é que a gente vai analisar isso tudo? Quer dizer, somos nós que vamos dar sequência, evoluir essas informações ou desenvolver essas informações a partir da nossa contribuição. Por isso que nem tudo foi revelado. E infelizmente, o que a gente lembra, infelizmente no meu ponto de vista, muitas vezes a gente se apega tanto àquilo que apenas Kardec colocou, que a gente se esquece que muita coisa estaria por vir. E eu sempre falo que a gente pega a codificação, pega assim as obras de Kardec de modo geral, e coloca numa mesa e diz assim, aqui está, ou aqui estão, todas as informações que desvendam todos os mistérios do universo. E a gente sabe que não é. Em 14 anos de pesquisa,
em algumas obras que foram publicadas, você não pode trazer revelações dos mistérios do universo. Os mistérios do universo serão descobertos, serão desenvolvidos com a nossa pesquisa, com o nosso esforço, a partir de uma base, de uma referência. Essa referência a gente tem. Agora, ampliar esse caminho, desvendar essa jornada, é a mesma coisa também. Desvendar essa jornada já depende dos nossos próprios esforços. Então a gente não pode imaginar assim, não, é apenas aqui que eu estudo, é apenas aqui que tem as respostas. Tá, então fica ali. Mas de lá para cá pode ter certeza que muita coisa nova surgiu. E muita coisa nova ainda está por surgir. A gente não faz ideia, como já comentei para vocês, da quantidade de coisas que ainda vão se revelar para nós, que a gente ainda vai descobrir nessa relação com o mundo espiritual. Muita coisa mesmo. O que a gente tem em mãos aqui é aquela cartilha de começar a desenhar letras. Não são livros de grande profundidade científica com relação ao mundo espiritual, não. Ainda tem muita coisa para vir ainda. Então, quer dizer, depende de nós dar essa sequência. Depende de nós permitir esse desenvolvimento. E daí, então, que hoje nós temos pesquisas, até porque, quando se fala sobre o estudo de glândula pineal, por exemplo, foram utilizados equipamentos de altíssima geração, de altíssimo desenvolvimento tecnológico, que naquela época não tinha. A gente fala do século XIX. No século XIX você não tinha ainda sequer um eletrocardiógrafo para você medir as ondas do coração de uma pessoa. Hoje nós temos tomógrafos, ressonâncias. Inclusive ele citou, no caso o Sérgio Felipe, citou o nome de um aparelho que eu nem conhecia, que era de altíssima geração, para poder fazer a identificação, fazer ali a análise da glândula pineal de alguns médiums. Né? Então muita coisa ainda a gente vai conseguir descobrir ainda, principalmente no campo da energia, que a gente não faz nem ideia. A Fernanda colocou, isso é muito importante, né? Muitas coisas foram reveladas à medida que fomos evoluindo, né? Mesmo devagarinho, mas tem muita coisa para rolar ainda, né? Pois a evolução é infinita, sim, sem dúvida. Né? Soldado colocou, né? Serão espiritualistas, na maioria, acho, né? Espiritualistas e espíritas. Soldado, eu acho assim, eu nunca pensei assim exatamente qual é o gênero de respostas que a gente vai, ou gêneros de informações que vão chegar para nós. Né? Mas eu penso assim que no campo da energia, como eu falei para vocês, no campo da energia, a energia, a bioenergia, que a gente conhece muito pouco, a energia que se encontra à nossa volta, as dimensões do mundo espiritual, que a gente não conhece absolutamente nada a esse respeito. A gente sabe que elas existem, mas a gente não sabe como elas são. A gente pensa assim, né? Quanto mais evoluído o espírito, mais alta é a dimensão onde ele se encontra. Mas até aí é muita coisa, falta ainda, a gente não sabe nada sobre isso. Seria mais ou menos se eu dissesse assim, depois do oceano tem um continente, ponto. A gente não sabe que continente é esse, quem vive lá, o que acontece naquele local, a gente não sabe nada. Então tem muita coisa ainda para chegar. Principalmente nessa questão da gente ter a certeza da forma como os espíritos vivem. E isso também precisa ser melhor pesquisado, melhor analisado. Então tem muita coisa para vir. E quando a gente fala sobre esoterismo, sobre a força dos cristais, sobre a força da energia da natureza, essas coisas todas, são energias ainda muito sutis que a gente ainda não se aprofundou. E a doutrina, como eu falei para vocês no início, né, você não estava aqui, mas eu falava assim que a doutrina espírita tem a preocupação de focar em cima de determinadas informações para poder entender os espíritos, a nossa vida e a nossa relação, só isso. Então assim, tem muita coisa que ainda falta para a gente poder entender. Muita coisa que falta para nos aprofundarmos cada vez mais. Né? Então, quer dizer, não apenas dentro do campo espírita, mas no campo espiritualista muita coisa está para vir ainda. Né? Muita coisa mesmo. Pois existem outros caminhos, né, pelos quais a humanidade terá mais conhecimento sobre o mundo espiritual e material, assim como a relação entre eles. Exatamente. Né, isso aí é exatamente o que eu falo. Se você vai no Oriente, se você vai na África, se você vai na Europa, você tem ali doutrinas espiritualistas que estão muito ligadas ao mundo espiritual por outras vias. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos a Fraternidade Branca. Né, que tem ali, são regidos por Saint Germain, que tem ali a chama violeta, aquelas coisas todas. Você começa a ler os livros dele, você pensa assim, ou eles estão viajando demais na maionese, ou eu realmente não conheço muita coisa do que ainda está por ser revelado. E eu opto por essa falta de entendimento do que eles estão falando. Né, os espíritos que se manifestam, as revelações que eles falam, um monte de coisa nova que está para chegar.
Então essa foi uma das citações que eu coloquei, mas muita coisa ainda está para surgir, muita coisa mesmo. Eu penso assim. A Armando colocou lá em cima, né, alguns que realmente se apegam à pessoa de Kardec, não analisam o que é trazido pelos espíritos à luz da doutrina. Por isso muitos absurdos são tomados como complemento, né? Esta análise deve ser feita da mesma forma como vemos acontecimentos à luz da doutrina espírita. Sim, a gente tem a nossa referência, né? Quer dizer, Armando, eu acho que a principal referência que a doutrina espírita dá para a gente é a capacidade investigativa, é a nossa capacidade racional. Independente do que a doutrina fala, o método com que ela foi trazida para nós é um método que pode ser aplicado em qualquer situação. Então eu falei de fraternidade branca. Conheço muito pouco, já li algumas coisinhas, já ouvi algumas entrevistas e tal, mas não sei muita coisa não. Mas não importa o que eles falam. O que importa é como eles estão absorvendo essas informações, como eles estão recebendo essas informações e como eles estão lidando com ela. Porque se eles estão recebendo coisas e cegamente estão adotando aquilo como se fosse uma verdade, isso já quebra o principal ponto da razão, que é a fé raciocinada. Então eu acho que a principal contribuição da doutrina espírita é desenvolver em nós a fé raciocinada, a capacidade de questionar. Então a gente questiona, a gente pergunta, a gente analisa. Aconteceu um milagre lá em Fátima, em Portugal, vamos analisar esse fenômeno. Lá em Lourdes, na França, vamos analisar esse fenômeno. Rasputin era um médium, o magnetizador na Rússia lá no século XX, vamos analisar o fenômeno. Tudo questão de análise. Independente do que aconteça, essa é a principal contribuição que a gente tem hoje. Então o que aconteceu na época de Kardec, vamos analisar. O que acontece hoje, vamos analisar. E vamos começar a ver o que é real, o que é... Eu não vou dizer fantasia, eu vou dizer o que é não compreendido. Eu acho que é melhor, porque dizer fantasia dá a impressão de que as pessoas que acreditam numa coisa são aqueles pessoal que tem a cabeça meio na lua, e nós somos os racionais. Então vamos pensar assim, aquilo que é bem compreendido e aquilo que não é bem compreendido ainda. Porque tudo tem que ser bem analisado, né? Eu acho que esse é o principal ponto, né? Abraço colocou para nós aqui, né? Saber fazer uma canalização é o mesmo que mediunidade? Sim, a gente conversou sobre isso da outra vez, Abraço, né? Que canalização nada mais é do que a mediunidade, né? É apenas um nome diferente, principalmente utilizado nos Estados Unidos. Eles falam muito sobre canalização. Os médiuns de lá, vamos canalizar o pensamento do mundo espiritual. Para nós utilizamos outros nomes, outras expressões, para o mesmo fim, para o mesmo sentido. Tá? Então só muda um pouquinho a linguagem, né? E os espíritos sempre falam para nós, né? Olha, a linguagem, o entendimento de vocês com relação à linguagem é um problema de vocês. Vocês que se entendam primeiro. Não somos nós que vamos ditar assim, a partir de hoje todo mundo tem que falar a mesma língua. Não, vocês que têm que se entender, né? Porque há diferentes nomes para se conectar com o seu interior, sem dúvida nenhuma, né? Soldado colocou, é como o espiritismo, né? Por si só, né? Não é um fim, sim um meio, exatamente. Ele não se fecha, mas ele abre possibilidades, ele acabou assim desbravando os caminhos que a gente pode seguir. Armando colocou, muitos falam Kardec isso, Kardec aquilo, mas sabemos que Kardec não trabalhou só. Por isso a doutrina tem a participação, e com muito ênfase nos espíritos e com todos aqueles que vieram depois dele. A gente vê que dentro da doutrina a gente fala de Gabriel Delane, a gente fala de William Crookes, a gente fala de Eusápia Paladino, a gente fala de Ernesto Bozano, a gente fala de um monte de gente que veio depois, Leon Denis também, né, Francis, bem lembrado, né? Isso sem falar daqueles do século XX, aqui de meio do século XX para cá, quando a gente pega, por exemplo, Chico Xavier, que teve uma contribuição impressionante com relação à mediunidade, independente do conteúdo, a gente fala da grande capacidade mediúnica que ele tinha. De todos os pesquisadores da atualidade, a Associação Médica Espírita, que hoje tem um trabalho importante, Herculano Pires, que também embasou bastante. Quer dizer, a gente fala muito assim, Kardec, mas depois de Kardec todo mundo continua sendo estudado. Então as pessoas não precisam ficar tão fechadas nele. Basta que a gente tenha o cuidado para analisar quem está falando, por que está falando, do que ele está falando, e embasado em que ele está falando, né? E quem são os espíritos que também contribuíram depois. Porque não foram apenas aqueles espíritos daquela época que contribuíram, muitos vieram depois. Então por isso que a gente pensa assim, né? A doutrina, olha, ela é importante, ela traz informações e tal, mas só o fato da gente ter
o pé no chão, a capacidade analítica, ter a mente aberta para poder entender aquilo que vem se apresentando, isso já é a maior contribuição que ela pode dar para todos nós. A gente não se fecha dentro de uma crença pessoal. Ela não é uma crença pessoal, ela é um método para poder expandir a nossa mente. Fundamental isso daí. Né? Para a gente poder fechar, não sei se eu respondi as perguntas de vocês, mas por ali, né? Então a gente falava aqui em cima, né? Só para a gente poder encerrar. Nós vimos aqui, por que motivos não podem todos produzir o mesmo efeito e todos os médios não têm a mesma potência? A gente falou, né? Isso depende do organismo, da maior ou menor facilidade na combinação dos fluidos e ainda da maior ou menor simpatia do médium com o espírito que nele encontram a potência fluídica necessária. Essa potência, como dos magnetizadores, é maior ou menor. Né? Isso quando se fala magnetizadores, a gente lembra, né? Eu comentei de Rasputin, que era ali um agregado na família real da Rússia, lá no começo do século XX, que ele era assim considerado um bruxo por muitos, porque ele tinha uma capacidade de cura, inclusive ele ganhou a afinidade da imperatriz russa naquela época, exatamente porque ele curou a filha dele, o filho dela. Né? Embora o imperador, o czar, né, não acreditasse muito nele, a czarina acreditou, porque ele veio e curou a doença do filho. E a partir dali ele tinha uma influência muito grande. Estudem um pouquinho sobre isso, Rasputin. Né, tem até um documento, tem até um filme que foi produzido sobre ele, que mostra que ele deitava e rolava naquele meio lá, porque ele tinha uma habilidade muito grande de influenciar as pessoas. E essa influência era mediúnica. Aliás, era magnética. Né? Assim como Mesmer também trabalhava com magnetismo, assim como o próprio Jesus. Jesus era um grande magnetizador, né? Ele era uma pessoa que convencia as pessoas pelo seu jeito de falar, e essa é uma força magnética muito grande, porque a gente acha que magnetismo é passe, né? Magnetismo não, magnetismo é você envolver a pessoa com aquilo que você fala. Hitler era um grande magnetizador. Ele falava, as pessoas ficavam simplesmente deslumbradas com aquilo tudo. É a capacidade que ele tinha de envolver as pessoas com as suas palavras, com as suas ideias. E isso é uma força magnética. E tem pessoas que falam, não convencem ninguém. Essa é a diferença que nós temos entre uma situação e outra. Por isso então fala sobre potência de magnetizadores, né? Encontramos nesse caso pessoas inteiramente refratárias e outras em que a combinação só se verifica pelo esforço de sua própria vontade. E outras, enfim, em que ele se dá tão natural e facilmente que nem a percebem, servindo de instrumentos sem o saberem, como já dissemos. 3 pontos interessantes. Os médiums, né, as pessoas que estão ali. Tem pessoas que são inteiramente refratárias, ou seja, pode ali rezar, pode acender vela, pode fazer acontecer que não acontece nada com ela. Porque há essa refração, né, esse afastamento, essa repulsão entre aquilo que o espírito quer, da sua vontade, pela sua característica fluídica, e aquilo que o indivíduo quer e a sua característica fluídica. Completamente, exatamente, Luciano, apresenta uma resistência muito grande, que realmente não acontece nada, não adianta. Outras em que a combinação só se verifica pelo esforço de sua própria vontade. É aquela pessoa que, embora tenha resistência, ela vai tentando, até que ela consegue. E isso acontece, a gente observa bastante isso nos trabalhos de desenvolvimento mediúnico. Lembrando que, quando se fala em desenvolvimento mediúnico dentro da doutrina espírita, a gente fala de um trabalho de educação mediúnica. É desenvolver o potencial do médium dentro daquilo que ele já tem. Porque quando a gente fala sobre desenvolvimento mediúnico, por exemplo, na Umbanda, a gente ouve muitas pessoas dizerem assim, você tem que desenvolver a sua mediunidade. Quer dizer, fazer com que ele tenha coisas que ele nunca teve. Então o desenvolvimento que a gente fala é no sentido de educar. É no sentido de você aprimorar aquilo que você tem. E não de você criar coisas que não existem. Um atleta pode desenvolver as suas habilidades. Ele já tem habilidade. Ele só precisa de treino, precisa de mais exercícios, precisa de técnicas, precisa de estudo, para poder desenvolver aquilo que ele já tem. Aperfeiçoar aquilo que ele já tem. Então o trabalho de desenvolvimento mediúnico acontece em muitas casas espíritas. Então, quer dizer, você tem ali, quem é médium? Vamos fazer o curso dos médiums. Você faz o curso dos médiums. Agora vamos para fazer na prática. Então toda semana o médium vai lá treinar. Um exemplo disso, né, como eu comento para vocês, aquelas psicografias que eu trago sempre,
de uma prima minha que se desenvolve mediunicamente na Comunhão Espírita de Brasília, né, embaixador? Na Comunhão Espírita de Brasília, sentam-se ali pessoas que querem começar a trabalhar com a mediunidade. Então, todas as semanas, às sextas-feiras, normalmente, eles chegam lá, fazem as preces, fazem a leitura dos textos, aí então eles se colocam à disposição. Alguns começam então a psicografar, normalmente são mensagens bastante simples, mensagens de elevação, mensagens de estímulo. Algumas vezes vêm espíritos trazer aquelas comunicações que eu leio para vocês. São espíritos que vieram trazer depoimento para auxiliar no desenvolvimento dos médiuns. Alguns vêm com a psicofonia, sem aquela coisa de obsessores nem nada. É apenas um espírito que vem, traz ali a sua comunicação, para que o médium possa... Para vocês entenderem, o desenvolvimento mediúnico, ele funciona assim. O médium tem que sentir quando tem um espírito se aproximando. Ele tem que entender quando tem assim, alguma voz querendo falar na sua consciência. Se por acaso ele observar como ele reage diante dessa aproximação. Tem médiums, por exemplo, no caso dessa minha prima, ela relatava o seguinte, que toda sexta-feira, desde manhã, quando ela ia trabalhar, o braço dela ficava formigando. E só parava quando ela trabalhava na reunião mediúnica à noite. No dia seguinte era como se nada tivesse acontecido. Então, desde cedo ela sentia aquele braço formigando, aquela coisa incomodando e coisa e tal. Então o médium começa a identificar nele quais são os sinais, exatamente, a influência, a dor, o mal-estar, as vozes, tudo isso o médium só vai conseguir aprender através do desenvolvimento mediúnico. Não pensa assim, o médium chegou, sentou e começou a escrever. Antes dele começar a escrever, ele tem que primeiro entender o que está acontecendo. Claro que tem aqueles médiuns intuitivos que já chegam trabalhando, como acontece, por exemplo, na Umbanda, que no caso é a incorporação. A Umbanda, o Candomblé, uma criança de 12, 13 anos, de repente sai dançando no meio do terreiro. Ela está incorporada. Mas o que ela entende exatamente o que está acontecendo com ela? Ela não sabe. No caso da doutrina espírita, que tem uma preocupação muito grande com a educação, com técnica, esse trabalho, que pode durar ali alguns meses, pode durar alguns anos, dependendo do trabalho, vai com Deus, Esperança. Bom trabalho, então. Tá, até a próxima, então. Vai com Deus. Né? Isso aí, Flor. Bom trabalho. Né? Então a gente tem assim, né? Chegou trabalhando já, né? Isso aqui é bom. Então, nesse caso, quer dizer, mesmo que você chegue trabalhando, é importante que você faça um estudo paralelo. Tá, eu estou trabalhando, eu estou dando passe porque eu sei da passe, porque eu sou bom em dar passe, porque eu tenho facilidade de comunicação, de psicografia, tá. Muito bem, se você pode contribuir, você pode. Mas alto lá, vamos primeiro fazer um trabalho paralelo de entendimento. Quais são os livros que você pode ler, quais são os exemplos que você pode comparar. Isso é o desenvolvimento mediúnico. E vocês tenham certeza que cada médium tem uma história diferente para contar. O médium sente alguma coisa, um outro médium sente uma tensão atrás da nuca, o outro sente um arrepio nas costas, o outro sente calafrio, o outro não sente nada, o outro sente mal-estar, tem médium que sente ânsia de vômito, tem médium que sente sonolência, cada um tem uma situação diferente. E se vocês começarem a perguntar, vamos falar, conta a sua experiência. Ah, quando eu estou assim, eu sinto a minha cabeça girar, me dá uma tontura, aí então eu começo a ouvir uma voz, eu começo a falar. Né? Isso então, depende, cada um, muitos sentem muitas coisas, outros não sentem absolutamente nada, simplesmente começam a trabalhar. E isso é muito interessante da gente analisar essas características. Por isso que alguns têm mais facilidade, você já senta, mentaliza e o espírito já vem. Tem outros que ficam ali 20 minutos, meia hora. Aí você começa a escrever e quando escreve 3 linhas. O outro acaba de sentar e escreve 2 páginas. Aí a gente percebe o quê? A resistência, a facilidade de cada um. Enfim, como foi colocado aqui, ó, enfim, outras, né, em que se dá tão natural e facilmente que nem a percebem, servindo de instrumentos sem o saberem, como já dissemos. Então são aqueles que são médiums de grande potência, que têm ali uma facilidade muito grande de se adaptar e de se afinizar com os espíritos que estão próximos. Então a gente vê que estar num grupo mediúnico requer todo esse conhecimento, todo esse entendimento. Para poder saber se eu sou médium e eu não tiver esse conhecimento, é porque eu sou um médium incompleto. É um médium que não tem conhecimento. Porque se acontecer alguma coisa ali e eu não saber identificar, significa que eu não estou preparado para aquilo ainda.
Agora, quando você estuda, quando você analisa, pega livros, um exemplo, uma recomendação que eu falo para vocês agora, para quem quer estudar bem mediunidade, estudem as obras de Ivone do Amaral Pereira, dos livros que ela já publicou. Porque ela conta nos seus livros, o legal da Ivone, da dona Ivone, é que ela relata nos seus livros aquilo que ela vivenciou. Então ela fala sobre a vidência, ela fala sobre a audiência, ela fala sobre sensação. Ela era um espírito assim que ela tinha uma médium, para vocês terem uma ideia, que quando se aproximava, por exemplo, um espírito suicida, ela sentia todos os sintomas daquele espírito. Ela sentia dor, ela passava mal, porque ela tinha uma grande afinidade com esses espíritos, por ela ter sido suicida anteriormente. Então é assim, ela é uma médium que sente coisas que os outros sentem. Então você imagina que ela não tem sossego. Ela está em casa, ela começa a sentir mal-estar, é um espírito desequilibrado que está chegando. Mas em compensação, se é um espírito amigo bem equilibrado, ela sente aquele bem-estar. Então ela vê, ela ouve, ela fala, ela sente, ela se emancipa, ela entra em catalepsia. Leiam as obras de Ivone do Amaral Pereira. Vale a pena e são livros extremamente agradáveis. Fácil leitura, agradáveis, com relatos muito interessantes. Vale a pena para vocês, para a gente aprofundar um pouquinho mais. Eu gosto bastante. Então aqui, nesse caso, a gente estudou então, só para a gente poder fechar aqui na observação, a nota de Kardec. Parecida com ela que se encontrou com o nosso amigo Simba. Exatamente, né? No caso daquela, que o Simba, no caso é o Carlos Embaçaí Filho, que ele trabalhou bastante em pesquisas mediúnicas. Ele teve ali um contato com uma médium que ela transferia a consciência dela para a sua. Mais ou menos assim, você se senta à mesa, ela se senta na tua frente, de repente ela entra em transe. Só que ela entra em transe conectada com a tua mente. E ela começa a falar coisas de você, coisas que nem você sabia, ou que você não tinha identificado, ela começa a falar. Em termos de psicologia, disseram que isso é extremamente interessante, porque às vezes o paciente tem dificuldade para se expressar e essa médium fala através dele. Aí o Simba quis testar isso, ele sentou na frente da médium e falou assim, vamos lá então, me incorpora. De repente ela entrou em transe e começou a falar coisas. Ele falou assim, ela disse coisas que só a minha mulher sabe. Ou seja, era um fenômeno legítimo. E ele era assim muito crítico com relação a isso, muito rígido nas suas pesquisas. E acabou se surpreendendo pelo efeito que a médium provocou. Essa que é a parte bacana. Então, são situações que a gente vai estudar com o passar do tempo, aqui no livro dos médiuns. A gente vai trazer exemplos, trazer situações, que vocês vão ver que bacana que é. Bastante coisa interessante. Psicometria? Não, psicometria você sentia energia. No caso dela, Regina, ela entrava em contato com a consciência, então era de espírito para espírito. Enquanto que psicometria você entra em contato com a energia que está impregnada do local. A psicometria você toca num objeto, você chega num ambiente e tudo mais. No caso dela era algo não identificado ainda, era um tipo de mediunidade que não tinha sido catalogado, ninguém conhecia. Tanto que o próprio Simba, que tinha esse grande conhecimento de mediunidade, um grande estudioso do assunto e pesquisador também, até ele se surpreendeu. Coloquem assim, coloquem mediunidade Carlos Embaçaí lá no YouTube, que vocês vão encontrar ele num programa da Rede Globo. Era um programa da Rede Globo que estava falando sobre mediunidade, sobre cura e não sei o que, E nesse caso ela conseguiu, o vídeo está lá presente para vocês assistirem. Isso aí, André, bom trabalho. Então vamos lá, Kardec, para a gente poder fechar. O magnetismo é, não há dúvida, o princípio desses fenômenos, mas não como geralmente se pensa. Temos prova disso na existência de poderosos magnetizadores que não movimentam uma mesinha de centro, e de pessoas que não sabem magnetizar, até mesmo crianças, que bastam pousar os dedos numa mesa pesada para que ela se agite. Logo, se a potência mediúnica não depende da magnética, é que tem outra causa. E para fechar aqui para nós, Herculano Pires traz para nós uma referência